Hoje a gente está muito feliz porque a gente vai falar de uma novidade para o Projeto Paradiso, uma nova bolsa inédita, uma parceria que a gente está fazendo com o Instituto Realness. É uma alegria contar aqui com a presença do Elias Ribeiro, diretor executivo do Instituto e fundador, que vai contar para a gente o que é um Instituto, quais são as iniciativas. E aí a gente vai falar mais especificamente sobre essa bolsa para o Indaba, que é um workshop para produtores criativos. São 15 vagas no total, 10 vagas são destinadas a profissionais da África e 5 vagas são destinadas a profissionais diversos, de outros continentes. E por uma parceria entre o Instituto Realness e o Projeto Paradiso, uma dessas vagas está garantida a um profissional brasileiro, a uma produtora ou a um produtor brasileiro. Então, a gente está realmente muito feliz, porque é uma iniciativa que a gente vem construindo com o Elias, nos conhecemos pessoalmente, finalmente, no Festival de Cannes. O Elias está agora em Locarno, acompanhando ali o filme brasileiro também em Locarno. Então, eu não vou falar muito, depois eu vou dar detalhes mais operacionais da Bolsa, está tudo no nosso regulamento, então eu imagino que vocês tenham lido já o regulamento. O Projeto Paradiso contribui e apoia com as passagens aéreas, a hospedagem, enfim, os gastos são por conta do Projeto Paradiso. Depois a gente detalha mais essa parte do regulamento. Acho que o momento desse encontro aqui é muito mais para vocês interessados em se inscrever. Então, desde o perfil do profissional que pode se inscrever, o perfil dos outros participantes, o Elias vai dar um geral. Então, o Elias vai falar entre 10 e 15 minutos e a gente vai abrir para perguntas. Se vocês quiserem adiantar perguntas pelo chat, ok. Se vocês quiserem levantar a mãozinha e falar no áudio, super ok também. Vocês já conhecem esses nossos encontros, são bem informais e o momento é esse para tirar dúvidas. Então, eu acho que a gente vai começar com essa apresentação do Elias. Elias, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Bom dia, aí é boa tarde já para você, para nós é bom dia. Aqui está um frio em São Paulo, não sei onde está o pessoal, mas eu sei que você está num calor aí violento de Locarno. Então, conta para a gente primeiro o que é o Realness Institute e depois a gente fala em detalhe sobre o Indaba. Obrigada. Muito obrigado a você, Raquel, por me receber, por essa plateia maravilhosa. Saudade de casa, um beijo para todo mundo. Eu vou pedir desculpa já de cara, porque eu estou fora do Brasil há 20 anos, eu trabalho só em inglês. Eu geralmente faço isso em inglês e eu vou dar uma agarrada aqui e ali, mas vocês me ajudam e a gente chega lá, tá? Eu estou morando na África há 12 anos, eu passei os primeiros 5 em Joanesburgo e agora há 7 estou na Cidade do Cabo. E a minha carreira profissional aconteceu, na sua maioria, no exterior, e nesses últimos 12 anos, mais especificamente na África. Eu estava trabalhando em espaços mais de TV durante os meus 20 anos, morando na Europa, e quando eu fiz 30 anos, eu fui morar em Joanesburgo, fazer um mestrado, para poder me adentrar nesse espaço de longa-metragem, de cinema independente, e quis dar uma distanciada do mundo da TV, enfim. E em fazê-lo, eu descobri histórias incríveis ali na África do Sul. E me apaixonei muito pelo conteúdo e tive um sucesso muito grande com os filmes que eu produzi até hoje, que não são só sul-africanos, mas a gente teve, por exemplo, um filme aqui em Locarno em 2016 de Moçambique. Esse ano tem um filme na Cineasta de Presente, que é da Angola. E tudo isso por causa desse trabalho que tem sido feito com a Realness. A Realness nasceu como uma residência de roteiro, que está na sua 6ª edição, uma seleção pan-africana. A gente já experimentou um pouco com esse co-desenvolvimento sul-sul, convidando um diretor brasileiro para participar uma vez, que foi o Daniel, que fez Ele Não Pode Voltar Sozinho. Que vergonha. É isso mesmo, né? Ele participou um ano do programa de roteiro, e no 3º ano que esse programa estava acontecendo, a gente percebeu que grande parte dos filmes não estavam andando para frente, que dar o apoio ao desenvolvimento da história e ao diretor não era o suficiente, que seria muito importante expandir esse treinamento para produtores também.
criar acesso a canais de distribuição internacional e financiamento. Eu produzo num espaço de muita escassez financeira, né? A África do Sul é a prima rica dos países africanos, mas na maioria dos outros países, por exemplo, não tem fundo nacional, regional, sistema de apoio fiscal, broadcaster não paga direito. Então, assim, é realmente um espaço onde se precisa construir muita infraestrutura financeira e política e de políticas públicas e, enfim. A gente fez uma parceria com a IAVI, uma organização europeia, onde eu fiz o meu treinamento em 2014 no Producers Workshop, que foi um ponto fundamental no meu desenvolvimento como produtor, principalmente para entender financiamento internacional. E como a minha experiência com a IAVI foi incrível, a gente pediu o apoio deles para poder usar o modelo de trabalho, alguns dos treinadores que eles trabalham, para poder lançar a Creative Producer Indaba, que se vocês conhecem o laboratório Puentes, que a IAVI faz com a América Latina, é bem espelhado nesse modelo, né? Tem o Puentes com a América Latina, tem o Ties That Bind com a Ásia, e agora a segunda edição do Creative Producer Indaba, que tem um foco no desenvolvimento de produtores africanos, mas que também abre espaço para produtores internacionais que têm interesse em coproduzir com o continente africano. O laboratório tem um formato de duas sessões. Uma vai acontecer em Marrakech, em novembro, e a segunda sessão durante o Festival de Roterdã, em janeiro de 2023. Alguns produtores vão ser selecionados com projetos, e esses projetos viram o material para o desenrolar do laboratório. E além dos produtores com projetos, nós vamos também selecionar. Então, são 5 produtores africanos com projetos em desenvolvimento, 5 produtores ou agentes de venda ou trabalhadores de instituições públicas que têm contato com produtores e que têm a oportunidade de voltar para os seus escritórios e implementar ideias para poder facilitar a vida do produtor, né, o trabalho do produtor. E também vamos convidar 5 produtores internacionais que têm interesse em coproduzir com o continente africano e acesso a recursos para fazê-lo, né, que é muito importante. Além da Creative Producer Indaba, nós também temos mais 4 programas. 2 com a Netflix. Um se chama Episodic Lab, que é um incubador de conteúdo, onde nós convidamos 6 escritores para desenvolverem ideias para séries de TV. E aliado a esse programa tem um programa que se chama Development Executive Traineeship, que é basicamente um treinamento para consultores de roteiro. E um segundo incubador de séries que foi lançado recentemente através de uma filantropia de Geneva que se chama Storyboard, onde a diferença entre o laboratório da Netflix e o laboratório que se chama Authentica é que no Episodic Lab com a Netflix a gente só leva o talento até um pitch deck, são 3 meses de incubação, a gente tem 3 pontos de contato com os comissionadores da Netflix e no final do programa eles recebem uma green light para production. O resultado do primeiro incubador, um dos 6 projetos recebeu uma green light, vai virar um African Original na Netflix, e a Netflix tem um first look deal nesse conteúdo que está sendo desenvolvido. Então, eles têm 30 dias para decidirem se querem ou não o conteúdo na plataforma, e se não querem, os direitos revertem para os produtores. E se a Netflix diz sim, eles entram em uma negociação para aquisição dos direitos e para o desenvolvimento do conteúdo. Com a Authentica, a gente vai levar o talento até o roteiro piloto da série. Então, são 6 meses de incubação. E não tem nenhum
nenhuma plataforma anexada à iniciativa. Então, a gente está levando o grupo para a Series Mania, que é o maior mercado de série, que acontece em Lille, em março, e vai haver um pitch em público desses 4 projetos para diversos possíveis parceiros. A gente também trabalha com o Festival de Locarno desde o ano passado, numa iniciativa que se chama Southern Africa Industry Academy, que está prestando atenção para o espaço de distribuição, programação e exibição. Então, a gente vai fazer a 2ª edição desse programa agora em 2023. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Residência, Produces Indaba, Autêntica, DET, Episodic Lab e... O que está faltando? Deixa eu colar aqui, só um minutinho, que deu um branco. Não, eu falei tudo, sim. Eu me embolei, desculpa. Tá tudo certo. Quantos anos? Mas muita coisa. Quantos anos você falou que tem o Instituto? 7 anos. A gente começou em 2015 e agora, nesse ano de 2022, o nosso orçamento operacional para entregar esses 6 programas é 1,2 milhões de euros. Então, assim, é uma coisa que cresceu muito, principalmente durante a pandemia. Até 2020, a gente só tinha nós só tínhamos 3 programas. E com o apoio da Netflix, a gente conseguiu crescer muito nesses últimos 2 anos. A gente, inclusive, comprou o nosso ranch, que vai lançar uma showcase agora em abril de 2023. É bem modelado nessa ideia do Sundance Institute, onde existe um espaço físico, onde todos os nossos laboratórios residenciais vão acontecer. A Creative Producer Indaba ainda não está sendo aconchegada nesse espaço, mas no futuro será. A gente está num modelo de financiamento. Está difícil demais financiar qualquer coisa hoje em dia, né, gente? Então, a gente está rebolando para fazer acontecer e os festivais puderam nos dar esse apoio maravilhoso em convidar os participantes para os eventos, e a gente está trazendo o laboratório para os eventos. Foi uma forma de cofinanciar com os parceiros. Tá? Muito bom, Elias, muito bom. Eu acho importante dizer para quem está aqui que o Paradiso ficou muito feliz, né, quando a gente encontrou todo esse trabalho feito pelo Realness já há 7 anos. Nós, como vocês sabem, a gente oferece muitas bolsas internacionais, mas havia, assim, uma concentração Europa, um pouquinho América Latina. Então, a gente queria muito esse olhar para outros territórios, então a África era uma prioridade. Então, a gente está, de fato, muito feliz com esse nosso encontro. Eu vou abrir, já que eu vi que tem 2 perguntas. Então, vamos para as perguntas e depois eu entro no operacional aqui. Vamos, Luísa, primeiro, a Luísa Almeida, e depois, na sequência, tem a Paula Cossenza. Oi, Luísa, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia, Raquel. Bom dia. Elias, super legal a iniciativa, né? Muito, muito necessária, inclusive, essa ponte entre Brasil e África. A minha dúvida é sobre os projetos. Assim, você mencionou que para os produtores africanos eles podem entrar já com um projeto. Para os produtores brasileiros, a gente pode entrar com um projeto que a gente tem com Brasil-África ou, enfim, quando eu estava entrando no site também não tinha muito essa opção. Eu fiquei um pouco em dúvida se essa era uma possibilidade. Queria entender um pouquinho melhor. Se a história for acontecer na África, é elegível. Existe essa palavra, elegível? Qualifica. Tá? Se a história se passar na África, sim. Mas se for uma história que se passa no Brasil, aí já não classifica. Perfeito. E aí, no caso da história que se passa na África, porque quando eu estava tentando fazer a inscrição, quando eu colocava que eu era produtor brasileiro, ele já não me dava nem mais a possibilidade de upload o projeto, assim, tipo, já não tinha mais esse campo, assim. Qual que é a melhor forma da gente conseguir... Ô, Luiz, essa é uma boa colocação, porque o sistema é o sistema. Então, a gente vai ter que adaptar o sistema. Ano passado, a gente não... É um sistema novo que a gente está usando.
Então, eu tenho que ir no background e solicitar que façam essa modificação para que seja possível. Mas como isso é quase que uma regra, isso é uma exceção da regra, talvez pode ser uma coisa que a gente pode fazer por e-mail também. Tá? Então, eu acho que se você tiver um projeto que é situado na África, envie um e-mail para submissions@realness.institute e eu vou avisar o meu time que eu fiz essa colocação aqui para a gente, inclusive, entender como que a gente vai gerenciar isso, ok? Perfeito, perfeito. Obrigada. Valeu. Paula, bom dia. Bom dia todo mundo. Bom dia, queridas do Paradiso e todas as caras conhecidas que eu estou vendo aqui. Bom dia, Elias. Então, primeiro, parabéns, que eu estou muito animada com essa iniciativa aqui. E a minha dúvida, um pouco, Elias, é o perfil desse, né, eu também entrei no site e eu achei que ele é bem voltado, claro, para produtores africanos, o que é maravilhoso. Eu também sou membro do EAV, né? Como você sabe, eu fiz em 2015. E agora, perguntando no meu caso específico, eu estou fazendo 3 projetos concretos, já com players brasileiros anexados, que tem a ver com o continente africano, então até foram noticiados. E a minha dúvida era um pouco essa, quase indo no caminho aqui da última pergunta. Eu acho que talvez a minha dúvida era até o contrário. Mais do que levar um projeto específico, tem uma carteira de projetos, um com Disney, um com Warner e um com HBO, um de série, non-fiction e 2 longas de ficção, que tem grande parte acontece no continente africano. E, claro, né, já há muito tempo eu tenho vontade, assim como imagino todos os colegas que estão aqui hoje, vontade de fazer essa ponte, enfim, de contar mais histórias que tenham a ver, né, com o Brasil e a África. Então, um pouco era entender o perfil para esse workshop específico. Seria, então, no meu caso, de aplicar para ser uma produtora, como eu estou imaginando no EAV, tinha os produtores shadows, ou produtores que podem potencialmente coproduzir com os projetos africanos que estão sendo apresentados. Qual que é o espaço quando você tem uma carteira, vamos dizer, de possibilidades, mais do que um projeto específico? Paula, você está perguntando, então, se poderia apresentar um slate of projects? Eu acho que esses projetos, eu vou falar aqui claramente, eu estou buscando coprodutores e financiamento na África para projetos que já têm recursos de fora, né? Que já tem recursos do Brasil ou de outros lugares. Mas eu fiquei pensando se é o caso de estar focado num projeto ou esse espaço justamente que você falou dos produtores ou outros agentes que vão sem projetos. Como é que funciona essa dinâmica, né? Porque aí eu fico imaginando que potencialmente poderia conhecer muitos coprodutores e também entrar em contato com os projetos que estão sendo apresentados lá, que porventura pudessem ter uma possibilidade de coprodução com o Brasil. Não é isso? Tá. Olha, não, a gente não fez isso ainda de selecionar uma carteira de projetos. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer organicamente na sua interação com os participantes, né? Você vai ter muita oportunidade, principalmente porque esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer tudo pessoalmente. Então, vai ter muita oportunidade no bar de noite, na hora das refeições, para poder falar de tudo que vocês estão fazendo. Inclusive, os produtores que vêm para o laboratório sem projeto, você deve lembrar disso, Paula, existe muito espaço para eles falarem do que estão fazendo através das suas empresas, enfim. Os projetos que estão em seleção vão receber uma certa atenção de desenvolvimento, consultores de roteiro, etc. Mas não tira a habilidade do produtor que foi selecionado sem projeto de estar falando do seu trabalho, de estar anexando parceiros, enfim, eu vejo isso como uma coisa que vai acontecer organicamente durante o laboratório. Tá? Agora, sobre selecionar uma carteira de projetos, isso é mais complexo porque tem um impacto orçamentário, né?
em número de consultorias, etc., que a gente não tem espaço para abraçar no momento. E então eu escolheria um projeto que tem mesmo bastante um cunho africano e colocaria ele na frente e deixaria os outros para as conversas mais informais, né, para os momentos que vão acontecer no laboratório. E eu acho que se eu puder fazer uma sugestão também, né, Elias? Eu acho que Sim, por favor. no campo de inscrição ali, para colocar a sua biografia ou da empresa, mencionar a cartela de projetos ou trabalhos anteriores realizados com a África, ou dizer, porque um ponto é, o produtor a ser selecionado tem que ter um mínimo de interesse em trabalhar com a África. Então, acho que é nesse textinho que você vai dizer qual que é o seu interesse, como que o Realness vai dizer, bom, tem interesse ou não tem interesse. Eu aconselho vocês colocarem isso no campo da motivação. Né? Existe um campo da motivação para participar deste programa especificamente. Eu acho que é nesse espaço que você pode falar, por exemplo, Paula, que você está com 3 projetos africanos, enfim. Eu pensei até falando aqui, eu acho que talvez, no meu caso específico, fosse até mais adequado os 100 projetos, né? Porque, pelo menos lembrando da experiência com o EAV, é uma experiência muito rica, mas que não necessariamente é o desenvolvimento de um projeto, até porque alguns já estão com o roteiro desenvolvido, outros, né? Então, mas existe essa possibilidade, pelo que eu vejo, né, de aplicar 100 projetos. Sim, pois é, eu reforço o que você está dizendo. Eu acho super interessante participar sem projeto, porque quando você vai com o seu projeto, você fica um pouco muito focado naquilo ali. E quando você está indo com a mente mais aberta, eu acho que tem possibilidade para mais colaborações fruírem, sabe, da participação. Eu vi que a Fernanda tem uma pergunta, Fê, antes de você fazer, como aproveitando o gancho da Paula, a gente tem aqui, Elias, nesse encontro hoje, são mais de 50 pessoas aqui com a gente, perfis muito diferentes de estágios da carreira. Então, a gente tem produtores que ainda não produziram o seu primeiro longa, como tem produtores que já estão em mais do seu, não sei, 10º, não sei qual, 15º, 20º longa. Qual que é o perfil que vocês buscam? Ou se o perfil é variado, se você puder falar um pouquinho sobre o profissional mesmo. Tá, joia. Olha, o laboratório tem uma pegada muito horizontal. Não é uma coisa verticalizada de um mentor falando. A coisa mais preciosa que o laboratório oferece é esse grupo que vai ser criado. E é importante que tenha um balanço de níveis de carreira para que essa colateralização aconteça, para esse aprendizado horizontal, para que essa troca aconteça. Então, para a gente, na verdade, é muito importante ter uma mistura de profissionais de diferentes estágios. Agora, também é importante que você chegue com um certo nível de experiência profissional para o laboratório surgir efeito. Então, se você ainda não fez um longa-metragem, por exemplo, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho mais antes de aplicar. Tá? O laboratório certamente foca em pessoas que tiveram um certo êxito nacional e que estão prontas para internacionalizar a carreira. E nesse programa especificamente, profissionais que tenham acesso a recursos para poder financiar projetos que estão com base no continente africano. Tá? Agora, isso, né, dependendo do seu acesso, da sua network, isso pode acontecer depois do primeiro longa, depois do 5º, né? Mas eu acho que antes de um primeiro longa é um pouco cedo para poder adentrar esse espaço. Eu fiz a EAV no ano que eu estava fazendo o meu primeiro longa. Foi o ano do um filme que se chama Necktie Youth. Inclusive, ele foi lançado no Brasil com o título de Eles Não Usam Black Tie. Eles não usam black tie. Acho que é isso. A Priscila, que distribuiu o filme aí no Brasil, chamava a empresa dela, acho que se chama Fênix ainda, né? Ela trocou de nome. O Paulo falou aqui, eles só usam black tie. Eles só usam black tie. Pois é, foi o primeiro longa-metragem. Eu estava fazendo a EAV no ano que eu fiz esse filme. E foi uma experiência incrível, porque me ajudou a acabar de financiar o filme, colocar nos festivais, porque através do laboratório a minha network se ampliou tanto internacionalmente que criou muita oportunidade para o filme que estava nascendo. Então, assim, se você está nessa tábua da beirada, o filme está para sair, inscreva-se.
mas se ainda está um pouco mais distante, se dê um tempo, porque quando você vier, o laboratório vai acontecer anualmente, e vir para o laboratório com as perguntas, sabe, com as questões, é muito importante. Tá? Perfeito. Fernanda Vidigal, sua pergunta. Depois a gente vai para a Simone, depois para a Ana Freitas. E depois tem uma no chat. Elias. Ei, todo mundo. Não, Olá. acho que a pergunta vai um pouco de encontro com isso que a Raquel falou, assim. Porque eu cheguei a conversar com a Lara Souza, que ela participou ano passado, né? E aí ela falou muito que a maioria não, ela falou que todos os participantes fora da África, eles já tinham produzido algum conteúdo africano, já tinham coproduzido, e aí era um pouco essa pergunta, assim, cabe e tem espaço para pessoas que ainda não coproduziram ou produziram algum conteúdo africano, mas que têm interesse e têm essa disponibilidade, ou isso faz parte um pouco mais do requisito de entender mais o mercado africano, de já ter experiência? Obrigado, Fernanda. Olha, a intenção é o que mais vale aqui. A intenção e o acesso. Né? Se existem instrumentos de financiamento no Brasil que vão te possibilitar a participar, se a intenção estiver ali, você qualifica. Né? Eu estou pensando aqui nos internacionais do ano passado e realmente todos eles fizeram alguma coisa com a África. Mas ninguém que era um expert na África. Por exemplo, a Melissa DM, por exemplo, que é de origem nigeriana, mas mora em Nova York, ela fez o filme de graduação do mestrado dela, que se chama Emof, estava em Berlim, primeiro longa que ela produziu. Então, assim, era uma produtora que ainda chegou bem verdinha, sabe? E, na verdade, ela tem descendência nigeriana, mas ela é americana, passou a vida inteira nos Estados Unidos, não tinha um grande conhecimento da África. Ela fez esse projeto, né? Então, assim, eu não acho que isso é uma parte grande do critério, não. Tá? Eu acho que a intenção e a disposição é o que mais conta aqui. Tá? Ótimo. Simone e Alexal, bom dia. Quer falar, Elias? Desculpa. Não, eu só ia falar que uma coisa importante é a questão da língua, porque o laboratório é todo em inglês. Então, isso vai ser... a gente faz entrevistas ao vivo, não ao vivo, pelo Zoom. Na fase final de seleção, as entrevistas vão ser com um painel de seleção que só fala inglês, as masterclasses, as discussões em grupo, tudo é feito em inglês. Então, o critério da língua, com certeza, vai ser muito importante. Tá? Que tem um domínio de inglês legal. Simone, agora sim. Bom dia, Elias e Raquel, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui tirando as dúvidas. A minha pergunta é com relação a esse primeiro longa. Ele tem que ter ido para festival e para a plataforma cinema, ou ele pode ter sido um primeiro filme para a TV e VOD? Pode, com certeza. Obrigada. Tá. Ana Freitas. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Elias. Minha dúvida, pegando um pouco no que vocês falaram sobre esse perfil, assim, aqui no Brasil é muito comum várias pessoas produzirem um filme, né? Então, a gente tem crédito de produtor, line producer, produtor de desenvolvimento, e aí tem algum tipo de requisito específico que vocês esperam para esse perfil? Ou pode ser vários tipos de produtores que participaram de um filme, assim, que já lançaram projetos? Obrigado, Ana. Muito pertinente essa pergunta. O que qualifica é o diretor delegate, é o produtor líder, o produtor que financiou, o produtor que tem os direitos sobre a obra. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essa nomenclatura brasileira, porque é um pouco diferente do inglês, mas é o que a gente chama de delegate producer. Então, por exemplo, o line producer, que eu acho que vocês chamam de produtor executivo, não é isso? Não qualificaria, porque é muito importante que você entenda esse espaço de financiamento, né? Para poder trabalhar em coproduções internacionais. Agora, eu falo isso, eu estou pensando aqui no grupo do ano passado, e teve um produtor que participou que era um extremely prolific line producer. Tinha
uma banca de créditos, fez uma entrevista maravilhosa e entrou para o programa, porque foi uma pessoa que a gente viu que estava pronta, que tinha entendimento, apesar de não ter feito ainda, mas estava pronta para dar conta do conteúdo do laboratório. Entendi. É porque, às vezes, a pessoa que tem o conhecimento dos recursos, de como captar, não é necessariamente a detentora dos direitos, né? Porque é um trabalho feito em conjunto, principalmente se você já está numa produtora aqui no Brasil. Então, os sócios da produtora têm esse crédito de produção, de produtor, o produtor delegado, detém os direitos, a maior parte, mas existem outras pessoas que trabalham no projeto que fazem essa captação, o contato institucional, enfim. Aí me perguntei se esse perfil também poderia se encaixar. Eu acho que a forma de posicionar isso é falar justamente disso na sua apresentação, né, na sua motivação. E de repente falar lá que esse é o seu próximo passo. Você tem feito isso dentro de outras empresas e tem a intenção de em próximos projetos estar na liderança, né? Perfeito, obrigada. Ótimo. Aqui no chat temos a pergunta do Felipe Machado. Queria entender melhor sobre a carta de recomendação. Deve ser de uma instituição ou de um profissional do mercado? Fica a critério do participante, da pessoa que está se apresentando. O que a gente gostaria de ver aí, através dessa carta de apresentação, de recomendação, é o nível de acesso que você tem, né? Claro que se a instituição nacional do país te recomendar, versus um produtor pequenininho que às vezes fez um filme ou dois, mas que está bem distante da África, eu acho que a instituição vai ter mais peso, né? Agora, se vem aí de uma superprodutora que colocou filme no mundo inteiro, acho que já dá uma balanceada entre o institucional e o privado, tá? Ok. Eu estou no mudo? Não. Aproveito já, ninguém perguntou, mas já aviso que o Projeto Paradiso não pode, evidentemente, oferecer cartas de recomendação. Claro que sabemos da excelência de muitos aqui, mas, enfim, é evidente que não poderíamos fazer isso. Vamos agora para o Emerson Dindo. Bom dia, Emerson. Bom dia, Raquel. Bom dia, Elias. Tudo bem? A minha pergunta a gente falava um pouco dessas credenciais para participar do Indaba, e aí você falava, por exemplo, da importância de que esse produtor ou produtora tenha um estágio um pouco mais avançado nessa expertise de ter lançado um filme, etc., e principalmente nesses caminhos para o financiamento. Então, eu pergunto se a gente pode utilizar outras credenciais, por exemplo, de ter produzido conteúdo para televisão também, para validar um pouco essa demanda que você apresenta. Uma outra pergunta, e são duas, aproveitar a oportunidade. A gente tem um projeto que é Brasil-Moçambique, mas é uma comparação Brasil-Espanha, né? Inclusive, a diretora é a Lara Souza, que foi do Indaba e agora reorganiza. Só que, ao mesmo tempo, a gente não lançou nenhum projeto de longa-metragem ainda, né? A gente está com 2 projetos, são Brasil-África. A gente queria saber se, diante desse contexto, se é possível também aplicar para o Indaba ou se a gente espera um pouco mais também. Acho que é um pouco isso. Emerson, deixa eu entender direito. Você está produzindo o projeto que a Lara tem na Realness Residência de Roteiro agora? Não, ela está com outro projeto. Tá. Esse que a gente está produzindo um doc. Uhum. É um documentário. Olha, eu acho o perfil perfeito. Resposta simples e curta. Você está trabalhando já com Olha, a Lara, ela é quase que a nossa poster girl. Ela fez 3 programas da Realness. Esse é o 3º que ela vai fazer. E justamente por isso, o Moçambique é um lugar que não tem quase nada. E ela é uma batalhadora feroz, incrível, e a gente dá o apoio que a gente pode para ela, porque ela faz por onde mesmo, né? Ela veio primeiro para o Indaba, depois ela fez o Development Executive Traineeship, e agora ela veio, porque eu conheço a Lara antes como escritora, né? Mas ela começou a produzir trabalho de várias outras pessoas, então a gente convidou para o Indaba, e através do Indaba a gente conheceu ainda melhor o trabalho dela, e ela dá um apoio incrível para os artistas lusófonos na África, não só no Moçambique.
mas também no Cabo Verde, na Angola. Ela faz mesmo uma ponte assim entre Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola. Então a gente tem apoiado muito o trabalho dela por mérito mesmo. E como você já está trabalhando com uma pessoa que é da casa, né, eu acho que o seu perfil está bem na mira. A outra pergunta foi sobre conteúdo de televisão. Uhum. Né? Sim. Foi justamente onde eu estava quando eu fiz a EAB. Eu tinha feito muita coisa para a TV, como eu disse, estava em processo de fazer o meu primeiro longa, e a experiência de TV vem com a gente para esse espaço de longa-metragem, né? E o mundo mudou de 2014 para cá. Hoje em dia, VOD, platform, TV, cinema, acho que a gente está pulando de um galho para o outro para poder fazer o que consegue, né? Como a coisa está difícil para a arte, para a cultura nesses tempos contemporâneos. Então, não vai ter nenhum julgamento ou desqualificação de um produtor que tenha mais experiência em TV. O que eu falei no começo sobre a minha foi uma escolha muito pessoal em 2014 de querer mudar de plataforma, né? Mas isso não quer dizer que o programa reflita a minha preferência pessoal. Então, produtores de TV são muito bem-vindos, né? Inclusive, eu acho que a gente, inclusive, não esquece. Eu ia confundir vocês. Mas eu respondi a sua pergunta, né, Emerson? Sim, né, Emerson? Sim, ótimo. Respondeu sim, obrigado. Aqui no chat a gente não tem mais pergunta. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu tenho aqui, mas eu deixo para vocês, senão a Luísa briga comigo, vocês sabem, né? Aqui, eu tenho. Tiziana, você quer falar no áudio ou quer escrever, Tiziana? Pode abrir seu microfone. Oi, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, você está sem câmera, você sabe, né? Não tem problema, mas só para... Eu sei, mas... Não tem problema, pode ir. Posso ligar também. Não, como você ficar à vontade, é só porque às vezes a pessoa não se liga. Então tá, vou mostrar aqui minha cara, gente, estou aqui com a cara de que acabei de acordar. Não me arrumei para trabalhar ainda, estou trabalhando, mas não me arrumei ainda. Não, eu queria saber em relação a... Primeiro dizer que é um prazer ver o Realness ganhando. A primeira vez que eu ouvi o Elias e vi falar do Realness, acho que faz uns 4 anos, achei muito emocionante ver que agora temos uma bolsa para produtores brasileiros irem para lá. Eu lembro que quando a gente se encontrou em Torino, isso era uma realidade longe de conseguir um apoio, assim, então fico muito feliz de ver isso. E eu queria saber sobre a carta de recomendação, que o Elias falou um pouquinho, que teve uma dúvida, mas faz diferença ser uma carta de alguém brasileiro ou alguém de fora? Tipo assim, é uma coisa que eu fiquei meio que me perguntando, assim, fiquei pensando em pedir talvez uma carta a uma colega, né, produtora e tal, e fiquei na dúvida como que faz, assim, é alguém que talvez uma produtora da África do Sul, produtora daqui, tipo, como que você escolhe, não sei, como você falou, né, que vocês verem o nosso acesso. Aí é isso, assim, um acesso nacional, um acesso internacional, tipo, qual a linha que a gente deve meio que pensar para essa carta? Essa dúvida. Eu também fiquei na dúvida, Tiziana, vou ser sincero, mas eu acho que acho que a nacionalidade da carta uma nacionalidade não vai desqualificar a outra. Eu acho que é mais o conteúdo do que está nessa carta, e como é um laboratório que visa a colaboração internacional, se você tiver uma oportunidade de conseguir uma carta que demonstre que você já tem um certo acesso internacional, eu acho que é recomendável. Mas uma carta de recomendação brasileira, contanto que esteja em inglês, está perfeito. Tá bom. Obrigadinha. De nada. Eu acho que a Patrícia vai digitar aqui no chat uma pergunta também, enquanto ela digita, alguém quer fazer uma pergunta? Elias, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a participação no festival em Marrakech e depois em Roterdã, porque só para entender se as pessoas vão ficar
entre aspas, tá? Presas ali no laboratório, e qual a interação que elas vão poder ter com os eventos, né? Uma vez que elas se deslocam para ir até esses eventos, vão participar da área de mercado, vão ver os filmes, como que é, esse dia a dia aí no laboratório, no workshop, no meio do festival. Pois é, a gente vai abrir o laboratório online para fazer uma preparação para Marrakech nos 4 dias anteriores ao festival. Nessa preparação, a gente faz o trabalho de grupo, que é onde a gente tenta criar uma coesão entre os selecionados, para que todos entendam o background um do outro. Esse trabalho de grupo é gerenciado pelas group leaders. No caso, tem uma group leader internacional, que é a Diana Elbam, da Beluga Tree, na Bélgica, e a Mehmet Mandefro, da A51, que é uma empresa na Etiópia, e ela é uma das cofundadoras do Realness Institute também. Elas trabalharam juntas no laboratório do ano passado e foi um resultado assim, incrível. Então, esses primeiros dias online vão ser bem focados nesse trabalho de grupo. A gente vai passar por todos os projetos, vai passar por todos os selecionados, falando da experiência profissional de cada um. E vamos fazer os trabalhos de roteiro com os projetos. Quem vem sem projeto vai ser alocado como parceiro de produtores que têm projeto. Então, vocês, quando, por exemplo, se tem uma consultoria de roteiro, vocês participariam com o projeto que vocês estão em parceria, né? Para que ninguém perca o conteúdo, tendo ou não. Por isso que eu falo, ter ou não ter projeto não faz tanta diferença, porque você tem todo o benefício, o acesso aos mentores que uma pessoa com projeto tem. A gente também vai começar um trabalho na parte financeira online. Então, vão ser 4 dias bem ativos. E chegando em Marrakech, a gente conclui o trabalho de grupo pessoalmente, é o primeiro dia que a gente está lá, então vai ser um dia fechado. As refeições são todas com o resto da delegação, que vai estar lá no festival, e também as atividades sociais todas. Mas durante o dia, imagino, para ser sincero, a gente não desenhou o schedule, mas eu tenho um esboço só no momento. Eu imagino que seja de 9 às 5 da tarde, a gente vai estar com o grupo, mas as refeições à noite, enfim, com a delegação maior do festival. Os últimos 2 dias em Marrakech vão ser dedicados para reuniões no mercado. Então, parte da contrapartida com Marrakech é que os nossos participantes escolham projetos da seleção deles para terem meetings de coprodução. Então, a gente está incorporando isso na pedagogia do workshop, e por isso que tem essa parte preparatória online para os produtores que chegam um pouquinho mais verdes, que não participaram ainda de mercados de produção internacional, terem uma ideia do que vai acontecer quando a gente chegar lá e, enfim, poderem agir de acordo. Marrakech tem uma seleção de 10 projetos em desenvolvimento e eu acredito que 6 projetos em pós-produção. E vocês vão ter a oportunidade de pedirem meetings com todos esses projetos também, né? Então, um exercício... Como é que chama isso? Me fugiu a palavra. Mas... Em Roterdã, nós estamos por 8 dias, então vai ser uma participação um pouco maior. Não vai ter elemento online para essa perna do workshop. E também a ideia é permear sessões fechadas com exposição do grupo ao programa do IFFR Pro, né, que tem oportunidades maravilhosas de profissionais do mundo inteiro. Então, a gente quer capitalizar aí nessas oportunidades de masterclass para poder expandir ainda mais a nossa programação. Muito bom, super respondido. Temos aqui uma pergunta. Eu sei que o brasileiro tem uma capacidade de criar nomes incríveis, mas eu acho que o seu nome não é usuário do Zoom. Como é você? Quem é você que está aí, que está com a mãozinha levantada? Você está no mudo e está sem o seu nome. Aí. Oi, tudo bom, Raquel? Aqui é o Duca. Nós conversamos. Ô, Duca, não te reconheci. Tudo bom? Como... Tudo bom? Tudo. Você está aí como usuário do Zoom, aí não consigo lembrar. Não, beleza. Uma perguntinha rápida.
feita aqui da Bahia, né, que é a nossa pequena África aqui dentro do Brasil. Eu queria muito saber do Elias como é que é a questão das nacionalidades. Tem uma Pan-África assim, representada nesses coprodutores que estarão no evento, e particularmente a Nigéria, ela, em geral, no histórico do evento, ela é bem representada? Duca, ano passado a gente teve a participante americana de ancestralidade nigeriana, que eu mencionei, a Melissa, e teve também a Tioma, que é da Nigéria. É uma seleção pan-africana, são 54 países no continente, né? Então não dá para ter representação do continente inteiro, mas certamente existe um foco em uma representatividade geográfica. Então a gente tenta diversificar o máximo possível, mas também não tem como fugir do fato de que a Nigéria, o Quênia e a África do Sul são os 3 países que têm maior capacidade produtiva. Então a gente tende a receber mais submissions desses países especificamente, mas existe uma intenção muito grande, como eu falei no começo, o intuito do laboratório é de ajudar a criar mais infraestrutura em lugares que não tem. Então, tem sempre uma atenção especial a países onde existe uma maior necessidade. Tá? E a Nigéria, por ser um dos grandes polos produtivos na África, sempre tem um espaço dentro da seleção. Obrigado. Ótimo. A gente tem aqui mais 10 minutinhos de papo. Eu acho que eu vou falar um pouquinho, Elias, o que você acha da questão mais da Bolsa, né? Então, existe um custo de inscrição para quem quiser fazer a sua inscrição. A data o prazo para fazer a inscrição é até 22 de agosto. E o pessoal colocou aqui no nosso site, vai deixar claro, 1 hora de Brasília. Então, tem a questão também do fuso, é nosso, 22 de agosto, 1 hora aqui do Brasil. E tem uma taxa de inscrição de 500 rands sul-africanos, que isso em real dá cerca de R$154. O Elias já falou o e-mail para dúvidas, a Luísa colocou aqui no chat para vocês também. O workshop oferece a hospedagem em Roterdã. O Projeto Paradiso oferece a hospedagem em Marrakech, oferece a passagem aérea para Marrakech e para Roterdã. Então, a gente tem uma bolsa no valor de até $6.000 para cobrir todos esses custos que eu falei aqui. A gente sabe que o valor das passagens atualmente está a coisa mais bizarra do universo. Então, o que a gente, no nosso regulamento está lá escrito $6.000, se eventualmente a passagem superar este valor, o Projeto Paradiso está ciente disso, então é uma conversa que a gente terá com a pessoa selecionada para que vocês não tenham o custo com a passagem aérea, né? Então, como funciona a Bolsa do Projeto Paradiso? Como todas as outras. A gente faz a transferência para uma conta bancária no Brasil e é responsabilidade da pessoa selecionada comprar a sua própria passagem aérea, coordenar a sua hospedagem. Eu entendo que, acho que o Elias chegou a comentar aqui que todo mundo fica no mesmo hotel, né? Então, tem uma questão da proximidade do grupo. Acho que quem já participou aqui desses eventos, workshops, no Brasil ou fora, quanto mais próximos vocês estão o tempo todo, café da manhã, almoço, jantar, é uma overdose da relação humana ali. Então, acho que fica todo mundo hospedado no mesmo lugar. Com a alimentação, eu estou aqui com a minha colinha. Vamos ver se eu me lembro. Quando é o almoço, pago por um, pago por outro, mas também inclui... Eu te ajudo, Raquel. Vai lá, Elias, por favor. O laboratório vai cobrir o café da manhã e o almoço nas 2 ocasiões, em Marrakech e Roterdã. Fica por conta do candidato os jantares. Obrigada, Elias. Valeu. Um ponto super importante, 2, né? O Elias já tocou no primeiro, que é do idioma. Não sei quem entrou aqui depois dele ter falado isso, mas a questão do domínio do inglês é fundamental. E a outra questão super importante, como todas as bolsas do Projeto Paradiso, não é o Projeto Paradiso quem faz a seleção. Isso está totalmente sob responsabilidade do Elias, da equipe deles e do Realness. Desejo muito boa sorte, Elias, porque vai ser difícil aqui pelo pessoal que está participando, mas isso é um ponto importante também para deixar claro para vocês. Eu acho que das questões da Bolsa e dos valores e de como a gente operacionaliza isso, eu falei o que eu queria falar, dos prazos.
então é até 22 de agosto para se inscrever. As datas de participação, o primeiro é um encontro online, que o Elias comentou, que acontece entre 9 e 12 de novembro, e depois é o encontro presencial em Marrakech, de 14 a 17 de novembro, e o segundo encontro presencial acontece em Roterdã, entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro. Elias, tem um ponto também meio operacional, que é a questão do visto. Vocês auxiliam nessa parte do visto para... Eu lembro que a gente falou um pouco disso, que tem um timing do visto sair. Pera, tem mais uma pergunta também. Não sei se você quer responder a minha do visto ou vamos para a Luciana aqui. Vamos responder do visto primeiro, para não me embolar. Tá. Eu tô com a cabeça cansada do festival. Tá, então vamos lá. Vamos uma de cada vez. Chegou um tanto de gente aqui na recepção do hotel, eu tive que me mover. Ainda está dando para me ouvir bem? Tá ótimo, tá perfeito, tá? Elias. Tá. O que a gente puder fazer para facilitar o visto, faremos, né? E com auxílio de... Bom, para Roterdã, brasileiro não precisa de visto, né? E Marrakech precisa? Para o Marrocos precisa? Então, eu acho que para... Não, alguém falou que respondeu aqui, eu achava que para o Marrocos sim. Não? Então ótimo. Fernando, alguém já respondeu. Teoricamente, não, tá. Vamos lá. Então, ótimo. Então, pronto, é um problema a menos, porque eu sei que para alguns candidatos de outros países isso é complexo. Pois é, é incrível isso, mas para viajar dentro da África, às vezes, é muito difícil. Então, acho que a gente teve essa conversa, Raquel, foi mais por causa dos outros participantes africanos que precisam de visto para entrar no Marrocos, e como a seleção termina bem próximo do começo, acho que tem 6 ou 7 semanas só para poder fazer esses vistos acontecerem. E a preocupação maior é com os candidatos africanos. A questão de visto, eu prefiro nem responder muito, porque é individual de cada país. Eu acho que vocês têm que entrar em contato com o consulado do Marrocos aí no Brasil, para se informarem se realmente precisa de visto ou não, qual que é o tempo para consegui-lo. O que a gente faz do nosso lado é fornecer cartas de convite, explicando que o programa é financiado entre o Projeto Paradiso e o Realness Institute. O Festival de Marrakech, se precisar de visto, também vai oferecer uma carta de suporte para dar mais peso para o pedido, né? Mas como é uma coisa muito específica de cada país, a gente deixa essa responsabilidade na mão do participante. Tá? A gente dá o apoio que for necessário. Ótimo, tá bem. Bom, a gente vai para a última pergunta aqui da Luciana. Se alguém quiser mais uma, só levanta a mão, senão a gente já vai para o nosso encerramento. Luciana, bom dia. Oi, bom dia para todo mundo. Que lindo esse projeto e tudo. Eu queria fazer uma pergunta que, assim, do Brasil será selecionado apenas um profissional. E aí eu faço a minha pergunta. Se nós, como produtores, quisermos bancar nossa ida para participar do evento, do festival e tudo mais, haverá algum tipo de serviço de rodada de negócios ou algum tipo de promoção de encontro com prováveis produtores africanos? Porque é muito importante que a gente também se relacione com eles, independente de estar ou não, ou ser ou não selecionado para integrar esses 15 componentes. Olha, Luciana, existem 5 espaços para produtores internacionais. O Projeto Paradiso foi extremamente gracioso e está financiando um desses 5 espaços para um produtor brasileiro, mas não existe nenhuma regra que a gente só tem que selecionar um brasileiro, tá? Os produtores internacionais, o Projeto Paradiso, eu consegui segurar mais uma bolsa que ontem na Suíça, então vai ter uma bolsa para um produtor suíço também. O que significa que ainda tem 3 espaços para quem conseguir cobrir os seus gastos, né? Então, não é só um brasileiro que a gente vai selecionar. Se houverem perfis excelentes, pode ser que seja 2 ou 3. Perfeito, mas se a gente quiser... Desculpa, pode falar. A gente está muito interessado nessa dinâmica sul-sul. E eu fiquei felicíssimo de ouvir aqui no começo da nossa ligação que houveram, não sei quantas inscrições foram, Raquel? Foram 205 pessoas que se inscreveram para o bate-papo. Então, assim, acho que realmente existe um interesse enorme, né, nessa dinâmica entre os 2 continentes. E, enfim, espero que no futuro a gente tenha mais boas novidades para vocês. Muito obrigada.
De nada, Luciana. E sobre a sua pergunta, acesso a outros produtores africanos, eu queria falar um pouco disso, porque além do grupo de 10 africanos que vão estar selecionados no workshop, em Marrakech existe um contingente de produtores africanos enorme. Por exemplo, em seleção, no programa deles, vão ter 16 projetos, 6 em pós-produção, 10 em desenvolvimento. A maioria desses projetos vai ter produtores africanos anexados ou liderando os projetos. E, além disso, Marrakech ainda convida, mas acho que eles convidam mais ou menos 220 pessoas para participarem do mercado. Né? E muitas dessas pessoas vão ser produtores africanos, assim como produtores europeus, americanos. É um espaço bem internacional. Roterdã também está com um olhar grande para a diversidade, então eu também imagino que entre o Rotterdam Producers Lab, o Cinemart e os outros delegados do IFFA Pro, também vai haver um contingente grande de produtores da África. Ótimo. E agora, só, Elias, para a gente encerrar, essa pergunta da Luciana me deu uma para a gente falar depois também, porque, por exemplo, a nossa bolsa que a gente tem com a ICTV de Cuba para maestria, no campo de inscrição, a pessoa pode selecionar se ela vai querer se inscrever para concorrer a uma bolsa ou não. Então, eventualmente, pode ter mais de um brasileiro que, mesmo que não ganhe a bolsa do Projeto Paradiso, queira participar ou concorrer. Então, acho que pode ser um ponto importante de se considerar. Obrigada, até, Luciana, pelo questionamento. Ai, muito legal isso. Muito bom saber. Muito bom, muito bom. Pois bom, e claro a gente geralmente lida com isso no momento das interviews, Raquel. É onde a gente pergunta, por exemplo, tem produtor que apresenta projeto e a constelação do grupo não permite mais projeto, projeto seletivo, a maioria das vezes não tem nada a ver com você ou com o seu projeto, né? Tem a ver com o grupo e com outras coisas. Então a gente fala muito, por isso que a oportunidade de ter a entrevista no final do processo seletivo, de ter essa troca, vão ser 30 pessoas entrevistadas no final. E eu acho que talvez eu possa falar um pouco do processo seletivo. Cada projeto a gente cobra essa taxa porque a gente acredita muito em pagar os profissionais que fazem parte do processo seletivo. Todos que vão estar lendo o projeto são produtores que têm experiência no campo de coprodução internacional, mais especificamente com a África, para que os projetos sejam justamente avaliados. Então, essa taxa de inscrição, ela vai pagar esses profissionais que estão avaliando os projetos, tá? E cada projeto é lido por 2 profissionais externos e depois, através dessa primeira fase de avaliação, é produzida uma shortlist, que a equipe interna da Realness vai fazer uma shortlist da shortlist, e a gente chega nos 30 candidatos que serão entrevistados, e depois da entrevista a gente corta de 30 para 15. Ok? Ok, ótimo. Obrigada, Elias. Obrigada. Encerramos, pessoal. Queria agradecer. Tem mais uma pergunta da Bia. Você quer deixar ela perguntar? Aqui não, Bia, quer perguntar rapidinho? Desculpa. Eu sei que quem precisar sair, fique à vontade, que o nosso horário aqui é até às 11, fique à vontade. Bia, vamos lá. Obrigada, Obrigada, Elias. Bem rápida. E eu começo pedindo desculpa que eu tive um problema com a minha internet, eu perdi um trecho da reunião, eu até queria saber se essa gravação vai ser compartilhada para eu poder ver o fica no canal Paradiso. E peço desculpa se a minha pergunta... ótimo, obrigada. E eu peço desculpa se a minha pergunta já foi respondida, mas é porque nos pedaços em que eu peguei, falou muito sobre se inscrever com e sem projeto. E do que eu tinha olhado no formulário de inscrição, só os produtores africanos poderiam entrar com projetos internacionais, não tem essa opção. E aí eu só queria confirmar se eu estou enganada ou não. É isso. Se o seu projeto for na África, ele qualifica. Tá? Então a história tem que se passar, o filme tem que ser filmado na África para se qualificar. Mas a gente falou disso no começo da reunião. Se for o seu caso, envie um e-mail para submissions@realness.institute, que a gente vai lidar com esses projetos case by case. Tá? Porque o sistema não te permite, o sistema não vai te permitir, como uma produtora internacional, colocar um projeto. Eu vou discutir isso com a minha gerente do sistema para ver qual que é a melhor forma de solucionar isso, mas como eu não tenho essa resposta agora, eu sugiro que mande um e-mail
e aí a gente vai apresentar a solução. Perfeito. Muito obrigada. Elias, o filme, você fala, tem que ser filmado na África, 100% filmado na África, ou pode ser uma parte filmada na África, uma parte no Brasil? Uma pergunta do Rafael aqui. Vamos falar que 80% na África? Okay, tirei essa porcentagem da minha cabeça agora. Você que manda. Você que manda. Bom, gente, chegamos aqui, são 11, já passamos das 11. Queria agradecer de novo ao Elias, a parceria, o Projeto Paradiso está muito feliz com esse novo passo, com essa bolsa inédita. A pessoa que for selecionada, que o Wilnes escolher para participar, vai ser uma alegria para a gente, que ela vai passar a integrar a Rede Paradiso de Talentos. Quem, eventualmente, já é da rede e quer se inscrever também pode, isso não é nenhum problema. Então, a gente deseja aqui boa sorte para todos e para todas, um bom processo de inscrição, de seleção, e em breve a gente retorna aí com o anúncio dos selecionados. Elias, você quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a todos pela atenção, pela escuta, pelo interesse e pela vontade e intenção de entrar para a nossa família e ajudar a construir aqui essa infraestrutura que a gente precisa de melhorar bastante. E queria também aproveitar para fazer uma recomendação. Eu acabei de vir da sessão do filme da Júlia Murat, A Regra 34, que está em competição aqui em Locarno, um filmaço, um filme radical, que o Jonah Nazaro me chamou agora na sessão de premiação do Open Doors, pedindo para dar a quantidade de apoio que eu puder dar ao filme. Parece que eles ainda estão sem agente de vendas, e é um filme que merece mesmo ser visto. A Raquel me disse que deve estar chegando no Brasil em breve, ou na Mostra de São Paulo, ou no Festival do Rio. Super recomendo. Acho que é um filme que está aí na zeitgeist do momento total. Então, por favor, ofereçam o apoio que puderem. Vamos todos prestigiar, com certeza. Um beijo para todos e para todas. Muito obrigada. Boa sorte para todo mundo. Tchau, gente. Bom dia.